Olá, sou o Reverendo Pedro e vim trazer uma excelente notícia. Após um pouco mais de 5 meses de distanciamento, nós vamos voltar. E para garantir segurança do retorno, estabelecemos um plano de retorno gradual. Isso mesmo, um plano de retorno gradual. De acordo com o decreto 7.227 da Prefeitura de Jaboticabal, recebemos a liberação a partir do dia 1º de setembro para nos reunir. E o nosso retorno será no dia 6 de setembro de 2020. O momento é muito delicado. E por mais que haja um esforço pessoal, familiar e social para blindar a realidade dos fatos, o momento é trágico e inacabado. A pandemia segue o seu percurso e mesmo os mais otimistas não podem prever com segurança a ligeira passagem da densa nuvem. Pastor, eu tenho algumas dúvidas. Quantas pessoas serão permitidas por culto? Então, minha querida, seguindo as orientações das autoridades, organizaremos o fluxo de entrada, saída e permanência de pessoas, respeitando o limite de 30% de nossa capacidade, levando em consideração o distanciamento social interno, podendo chegar no máximo a 70 pessoas. Todas as faixas etárias poderão participar? Então, bem que nós queríamos que todos participassem, mas para este momento nós vamos ter que dividir em faixa etária. O grupo de risco, idosos maiores de 60 anos, gestante e pessoas com comorbidades devem permanecer em casa. Crianças menores de 10 anos também devem permanecer em casa. O retorno dessa faixa etária estará atrelada ao controle dos casos suspeitos, voltando ao normal de maneira gradativa. E quais as orientações importantes o Senhor poderia nos dar? Pois bem, então vamos lá para as nossas orientações. É imprescindível o uso de máscara durante todo o culto e também nas dependências internas da igreja. A distância mínima entre os participantes será de 1,5 m a 2 metros, com exceção dos membros da família que residam juntos. Teremos álcool em gel e medidor de temperatura na entrada do templo. Durante e após os cultos, devem ser evitadas as práticas de aproximação entre as pessoas ou outras formas de contato físico, como abraços, aperto de mão. Ainda, ao terminar o culto, as celebrações devem se retirar do espaço da igreja, mantendo o distanciamento necessário para evitar assim o cruzamento de pessoas. As 2 portas de entrada e saída estarão abertas para evitar aglomeração de pessoas. Todas as portas e janelas deverão permanecer abertas para garantir o máximo da circulação de ar no espaço interno. Os bancos serão reorganizados e demarcados de forma a garantir que as pessoas se acomodem nos locais indicados. E ainda, é proibido o compartilhamento de materiais, como Bíblia, revistas, jornais, entre outros. O uso desses deve ser individual. Nós deveremos fazer um cadastramento prévio dos participantes para não exceder o número de pessoas. Este cadastramento nós vamos disponibilizar o meio para a comunicação e a recepção da igreja irá fazer o cadastramento. Toda a limpeza geral, a desinfecção dos sanitários, das maçanetas, dos bancos serão intensificadas pela empresa de limpeza da nossa igreja. E ainda assim teremos tapetes sanitizantes na entrada do templo. E quanto aos horários e as pessoas que não poderão participar presencialmente, elas não irão assistir aos cultos? Para esse momento, nós iremos nos limitar a 2 encontros semanais. Nos domingos, teremos a nossa escola bíblica dominical às 9 horas da manhã e o nosso culto de adoração às 19 horas. E durante as quintas-feiras, teremos o nosso estudo bíblico semanal às 19 horas. Mas, para aqueles que não poderão participar, fiquem tranquilos, porque nós teremos a transmissão pela página da Igreja Presbiteriana de Jaboticabal no Facebook e posteriormente no YouTube, assim dando acesso para que todos participem, inclusive as crianças, com a história bíblica como estamos fazendo. Sim, entendi. Esse momento é de suma importância e oramos para que tudo volte à normalidade o mais breve possível. Enquanto isso não acontece, vamos
adorar com segurança. Então, pessoal, oremos por este momento tão delicado, irmãos. Que possamos passar rápido por tudo isso, crendo que Deus está conosco e dentro em breve voltaremos para adorar, servir ao Senhor e tudo isso com segurança. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Obrigada e até breve!